Dia 49. Morte. A morte é o contrário do tempo. Concedemos metáforas à morte. Nós a cobrimos de significado e inventamos histórias sobre o que nos acontecerá, mas não sabemos realmente. Quando uma pessoa morre, nada conseguimos enxergar além do cadáver. Especulamos sobre a reencarnação ou falamos de eternidade. Mas a morte é obscura para nós, um mistério. No seu domínio, o tempo deixa de ter significado. Todas as leis da física tornam-se irrelevantes. A morte é o contrário do tempo. O que morre? Algo é realmente destruído? Certamente não o corpo, que se decompõe nos seus constituintes de água e substâncias químicas. Isso é mera transformação, não destruição. E a mente? Ela deixa de funcionar ou opera uma transição para outra existência? Não sabemos com certeza, e poucos podem oferecer alguma conclusão. O que morre? Nada da pessoa morre, no sentido de as partes constituintes serem totalmente privadas de existência. O que morre é meramente a identidade, a identificação de uma coleção de partes que chamamos pessoa. Cada um de nós é um papel, como um xamã que usa camadas de mantos com inúmeros fetiches de significado. Apenas as roupas e a decoração caem. O que morre é apenas o nosso significado humano. Ainda há alguém nu por baixo. Assim que tenhamos compreendido o que uma pessoa é, a morte não mais nos incomodará, tampouco o tempo.
Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Quem você realmente é? Essa não é uma pergunta simples de se fazer, muito menos uma resposta fácil de se entregar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas se eu pudesse sugerir um caminho para essa resposta em uma única palavra, eu diria: silêncio. Sabe o que é encontrado no silêncio? Você. O silêncio é a maneira mais simples de se conectar com o momento presente, o agora. E o agora é inseparável da pessoa que você é em um nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na vida, mas apenas uma delas tem importância absoluta. Pode até parecer importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros, e isso realmente acaba influenciando a sua vida. Mas na verdade, tudo não passa de rótulos e máscaras. Tudo isso tem importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que qualquer outra coisa, e isso é encontrar a essência do que você é. Para além do corpo, das roupas, dos rótulos e das máscaras, e toda essa entidade de curta duração que traz a noção personalizada do eu. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas sim descobrindo quem você realmente é no nível mais profundo. E nessa busca existem pontos de mudança, e toda essa transformação pode ser dolorosa. Por isso existem momentos de sofrimento. Mas será que o sofrimento é realmente necessário? Bom, sim e não. Se você não tivesse sofrido tudo o que sofreu, não teria profundidade como ser humano. Não teria humildade nem compaixão.
não estaria assistindo esse vídeo agora. O sofrimento rompe a casca do ego e promove uma abertura até atingir um ponto em que cumpre a sua função. Parece contraditório, mas o sofrimento só é necessário até que você se dê conta de que ele é completamente desnecessário. Quando você anda numa floresta intocada, onde não houve qualquer interferência humana, vê muito verde, flores, folhas e plantas. Vê a vida em seu estado mais puro. Mas também encontra árvores caídas, troncos se deteriorando, galhos podres e a cada passo matéria em decomposição. Para onde quer que olhe, vai encontrar vida e morte. Mas se olhar a fundo, vai descobrir que o tronco da árvore em decomposição e as folhas apodrecendo não só dão origem à nova vida, como também estão cheias de vida. E é isso que eu quero dizer. Tudo ali está em ação. Cada átomo em movimento. As moléculas estão se reorganizando. Até que você entende que não há morte em parte alguma dessa floresta. Existe apenas a transformação da vida. O ponto que eu quero chegar é que a morte nunca foi o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. São ciclos de vida, que se iniciam e se fecham o tempo inteiro. E existem momentos que você precisa acabar com um ciclo para iniciar um novo. É preciso destruir o ciclo atual para entrar em um novo. Se você quer de fato viver o seu eu do presente, precisa matar o seu eu do passado. E por isso que existe o sofrimento. As pessoas sofrem porque algo está acabando. E isso dói. Mas se esquecem do mais importante. Quando algo está acabando, significa que naquele mesmo momento algo bom acaba de nascer. Como um animal trocando de pele. Aquela transição, por mais que seja dolorosa e desconfortável, se mostra necessária. Faz com que ele renasça ainda mais forte. Por isso é preciso carregar essa percepção. Percepção que sempre que algo ruim acontece, algo bom acaba de nascer. E entender essa frase já faz valer qualquer tipo de mensagem que eu poderia transmitir. Por isso, desejo todo o meu amor para aqueles que ficaram. E todos os meus maiores sentimentos para aqueles que se foram. Às vezes, uma vírgula é necessária para que possamos mudar a direção de nossas histórias, ao invés de colocar um simples ponto final nela. E isso eu aprendi com você. E a faixa 7 vai continuar sendo a minha preferida do álbum. E então troque o seu ponto final por uma vírgula e escreva novas histórias. E quem sabe ainda não nos encontramos em algumas delas. O silêncio pode ser sabedoria quando existe intenção. E às vezes o nascimento de um novo ciclo é necessário. Não tem nada aqui para atrair vocês. Só uma vírgula. E ela faz toda a diferença para você começar uma nova história. Obrigado por me ensinar isso.
Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas.
Quem goste de pessimismo e se queixe de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Pense que se não houvesse nascido para melhorar o ambiente em que vives, estaria, de certo, em planos superiores. Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não se façam inúteis. Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo se estás num mundo em construção ou se estás numa colônia de férias. Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Os outros são espíritos, quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a vida maior. Se procuras a paz, não critiques, e sim ajuda sempre. Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem o suor e sofrimento. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Deixa um traço de alegria onde passes, e a tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. Quem furta a esperança, cria a doença. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. Que es vacía, pasa foliar.
rosa das rosas e flor das flores, dama das damas, senhora dos senhores, rosa tão bela resplandecer e flor de alegria e real prazer, dama que muito piedosa quer ser, senhora que livra dos prantos e dores, rosa das rosas e flor das flores, dama das damas, senhora dos senhores, a tal senhora devemos amar, que de todo mal nos pode guardar, que pode os pecados perdoar, que há no mundo por maus dissabores, rosa das rosas e flor